Livro de Juízes, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Gostaria que você se colocasse de pé em reverência a essa bendita palavra. Todos encontraram? Amém? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorar, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Gostaria que você fosse agora para o versículo 24 e 25 do mesmo capítulo. Diz assim: Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a excitá-lo em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Vamos prosseguir no capítulo 14. Desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só dela me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominaram sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Pai, eis aqui a sua palavra, e que o teu Espírito Santo continue falando conosco, Senhor, nessa noite. Pai, nós já aprendemos, Pai, ricas lições pela manhã. Ó Deus, mas nós queremos continuar, Senhor, nos banqueteando, Senhor, com a tua mesa farta, Senhor. Ó Pai, continue a falar conosco. Nós oramos para que seja assim, em nome do seu Filho Jesus. E obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa noite. Abençoe cada coração, cada alma, cada necessidade, cada lar aqui representado. Ó Deus, abençoe os que já estiveram aqui, e abençoe, Pai, aqueles que não vieram por razões que o Senhor conhece. Fortalece o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Sansão, um homem que fez escolhas erradas. Amados, geralmente que você já leu, ouviu ou percebeu pela observação atenta ou pela própria experiência pessoal, que a vida, pelo menos em certo sentido, ela é feita de escolhas e de decisões que nós vamos tomando no decorrer da nossa caminhada. Todos os dias nós temos que fazer escolhas e tomar decisões que vão desde as coisas mais simples e corriqueiras do dia a dia até as decisões mais importantes. E há escolhas e há decisões que se apresentam diante de nós que elas são diferenciadas, no sentido de que elas são escolhas e decisões que são cruciais na nossa vida. São escolhas e decisões que determinarão o caminho que iremos trilhar, o estilo de vida que iremos viver, onde iremos chegar e como nós seremos lembrados. Porque as escolhas que nós fazemos hoje determinará aonde nós iremos chegar amanhã e como nós seremos lembrados pelas pessoas. Como elas lerão ou como elas ouvirão falar a nosso respeito. E dentre tantas escolhas importantes que nós temos que fazer na vida, há 4 que, na minha visão, são cruciais. Eu não vou discorrer sobre elas, eu vou apenas pontuar. A primeira delas é a escolha espiritual. Essa é a escolha mais importante da vida, porque na verdade essa escolha ela vai determinar o caminho que nós vamos trilhar. Ela vai determinar o estilo de vida que nós vamos viver. Ela vai determinar onde nós iremos passar a eternidade. Ela vai determinar como nós vamos olhar para a vida, como nós vamos pensar sobre Deus. Então, a escolha espiritual, ela é fundamental, ela é crucial para a nossa vida. A segunda escolha muito importante na vida do ser humano é a escolha dos relacionamentos, ou as escolhas relacionais. Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu vou construir relacionamentos profundos? Para quem eu vou abrir a minha vida? Para quem eu vou abrir a minha casa? Quem vai chegar e assentar na minha mesa comigo? Quem vai ter intimidade comigo? Quem vai participar da minha vida? Porque nós escolhemos quem pode entrar na nossa vida, quem entra e quem fica do lado de fora. Então é muito importante a gente saber escolher, saber discernir quem são as pessoas com as quais vale a pena investirmos e construirmos relacionamentos profundos, saudáveis, duradouros, que vão ser bênçãos na nossa vida e também vai nos dar a oportunidade de ser bênção na vida delas. É a oportunidade que nós temos de construir verdadeiras amizades. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que um irmão. Há relacionamentos que são uma bênção, mas há relacionamentos que são uma perturbação. Há relacionamentos que atribula a vida. Há relacionamento que desgraça a vida das pessoas, que torna a vida das pessoas um inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado. As más influências, elas levam as pessoas, podem levar as pessoas para o mau caminho. Uma segunda escolha importante na nossa vida são as escolhas vocacionais, tanto no sentido espiritual, no sentido de em que área eu vou servir no reino de Deus, na casa de Deus,
o que Deus quer de mim, qual é o meu dom, qual é o meu talento, qual é o meu chamado, né? É muito importante a gente discernir isso, buscar essa direção, buscar essa visão, buscar esse discernimento de qual é a minha vocação no reino, qual é o meu lugar na casa de Deus, qual é o meu lugar no corpo de Cristo, qual é o dom a exercer, a exercitar para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a expansão do reino e para ser bênção na vida das pessoas. Porque todo crente genuinamente convertido, ele tem dons, ele tem talento, né? Ele tem uma função no corpo de Cristo. Então é muito importante a gente escolher, né? Ter esse discernimento para a gente escolher servir naquela área, naquele lugar que Deus nos chamou para servir. E também as escolhas vocacionais na vida profissional, na questão mesmo de família. Eu quero dar um exemplo para ficar mais claro. Tem mulheres que a vocação delas é se casarem, serem boas esposas, boas mães e ser do lar. Deus chamou ela para isso. Deus não chamou ela para além disso, para além trabalhar fora. Deus chamou ela para isso e ela é feliz com isso. E é uma bênção. É uma bênção como esposa, é uma bênção como mãe. Ela cuida do lar, ela cuida da família, ela é realizada. Deus a vocacionou para isso, para ser do lar, para cuidar da família, para não ir para fora. Mas tem mulheres que têm uma vocação para além disso, além de serem boas esposas, boas mães de famílias, mas elas têm uma vocação profissional. Elas têm um chamado para exercer, né, uma vocação na escola, numa empresa, nos mais variados postos, uma vocação talvez para desenvolver um trabalho social. Ela tem essa vocação. E eu estou falando isso porque uma coisa não diminui a outra. Então, se Deus te chamou para ser uma mãe de família, uma esposa e cuidar do lar, se essa é a sua vocação, glória a Deus. Fique satisfeito e feliz com isso. Se Deus te chamou para além disso, amém, glória a Deus. Então é importante a gente discernir essas coisas. E é bom os maridos, os homens também discernir essas coisas, para não ficar cobrando, para não fazer uma cobrança da esposa de algo que ela não foi chamada para fazer. É importante a gente entender isso. Ao mesmo tempo, também, de não querer privar ela de algo que ela foi vocacionada para fazer. Então é muito importante a profissão que nós vamos exercer. Não escolher a profissão porque ganha muito dinheiro, não escolher a profissão porque o mercado está, o momento está oportuno para isso. Hoje está, mas amanhã pode não estar, amanhã pode ficar saturado nisso. Não é verdade? Nós somos incentivados a estudar, a ir para a faculdade. E é bom, sendo oportuno, vá mesmo estudar, vai fazer uma faculdade, amém. Mas nem todo mundo vai fazer faculdade. Porque nós precisamos de bons pedreiros. Nós precisamos de bons ajudantes de pedreiro. Nós precisamos de bons mecânicos. Não é verdade? Nós precisamos de um bom comerciante, um bom empresário, um bom atendente. Nós precisamos de alguém para nos atender no posto de gasolina. E são todos, irmãos, tem um frentista que me atendeu no posto de gasolina em Ouro Preto, precisa de ver. Ele falou que tem 30 anos que ele trabalha no posto. Irmãos, e como que ele me atendeu? Né? Se eu chegar lá naquele posto, eu gostaria de ser atendido por ele de novo. Né? Então, nós precisamos de escolher, de discernir bem a nossa vocação, para a gente fazer com alegria. E uma outra coisa, uma outra escolha importante, é as escolhas afetivas ou sentimentais. Sendo mais claro, com quem eu vou me casar? Para aqueles que anseiam, que desejam um casamento, é muito importante. Casamento é coisa muito séria, não é verdade?
Casamento não é para um dia, para uma semana, casamento não é por uns anos, casamento é até que a morte o separe. Então casamento você tem que escolher bem, você tem que tomar uma decisão bem acertada. Você precisa buscar de Deus, porque a Bíblia diz que a casa e os bens, ou seja, a herança, vem dos pais. Os pais entesouram para os filhos, mas a esposa prudente vem do... O que esse versículo nos ensina? Irmãos, mulher, o mundo está cheio, homem também, né? Mas esposa e marido tem que buscar lá do alto, tem que buscar em Deus. Se você quer uma esposa, se você quer um marido, se você quer alguém para você amar e ser amado, alguém que você vai dividir a vida, dividir a casa, dividir a cama, dividir a mesa, dividir o corpo, as alegrias, a tristeza, alguém que você vai construir uma família, você precisa orar e buscar em Deus, porque quem dá esposa, quem dá marido é Deus. Então é muito importante vocês esperarem em Deus e buscar de Deus, para que você possa namorar a pessoa certa, né? Progredir para o noivado e assim para um casamento. Porque se entrar num namoro errado, tem muita gente que se desviou da fé, tem muita gente que se embaraçou, tem muita gente que se tornou pais antes da hora, porque entrou no relacionamento errado. Então é muito importante, e para mim essas são 4 áreas da vida que nós temos que prestar muita atenção: escolha espiritual, os relacionamentos, com quem nós vamos construir relacionamentos, quem serão os nossos amigos, quem vai entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa mesa, as escolhas vocacionais e as escolhas afetivas ou sentimentais. E nós vamos ver aqui um homem que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para fazer escolhas certas, tomar decisões bem acertadas, mas que fez manobras erradas, porque ele escolheu fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Nós vemos aqui um homem que, por causa das suas escolhas erradas, ele viveu um estilo de vida inglório e ele teve um fim trágico. Irmãos, na maioria das vezes nós pregamos sermões, mensagens sobre personagens da Bíblia que nos são um exemplo, que nos inspira a seguir os seus exemplos. Pessoas que nos deixaram um legado, que nos deixaram uma trilha, uma pisada para a gente seguir. Mas a vida de Sansão é um exemplo para não ser seguido. Para não ser seguido. É como se o autor estivesse registrando, dizendo aqui, ó, aqui está uma biografia, aqui está um personagem, aqui está um exemplo para vocês não seguir, para vocês não imitar. Ou seja, não façam o que esse homem fez, não viva como esse homem viveu, para que não aconteça com vocês o que aconteceu com ele. Mas o que aconteceu com Sansão? O que esse homem fez para ter uma biografia em glória, ter morrido tão precocemente e ter tido um fim tão trágico? Nós vamos ver algumas coisas. Em primeiro lugar, nós vemos que Sansão não era contente e nem satisfeito com quem ele era e com que ele tinha. Quando nós lemos o capítulo 13, 14, 15 e 16, que fala da biografia de Sansão, nós vamos ver isso. Sansão era um homem insatisfeito, descontente com quem ele era e com aquilo que ele tinha. A Bíblia diz aqui no versículo 14: desceu Sansão a Tina
e vendo em Tina uma das filhas dos filisteus. Você vai ler o texto e você vai ver que Sansão estava sempre descendo às cidades, às terras dos filisteus, para cobiçar o estilo de vida dos filisteus, para olhar as mulheres dos filisteus, e acabou se afeiçoando a esta mulher, que tomou pela esposa, casou com ela e foi um desastre. Depois desceu a Gaza e deitou com a prostituta, e depois se envolveu, apaixonou-se perdidamente por uma tal de Dalila, que foi a consumação da sua ruína. Amados, o nome Sansão significa pequeno sol. Então isso nos ensina que Sansão foi um homem que nasceu para brilhar. É um homem que nasceu para ensolarar. Sansão, ele foi levantado num tempo que o povo de Deus estava sendo oprimido. Ele foi levantado como um libertador. O seu nascimento foi um milagre, a sua mãe era estéril. Ele foi consagrado, era nazireu, essa palavra significa separado. Sansão foi separado, santificado por Deus desde o ventre materno. Sansão nasceu num contexto de lar piedoso. Ele cresceu no contexto de pais piedosos, de pais crentes, que o instruíram na lei do Senhor e que o instruíram no propósito do seu nascimento, do seu chamado, da sua vocação. Desde bem cedo, Sansão foi orientado em relação à sua vida. Sansão era um jovem prodigioso, um homem imbatível, forte, robusto, um Hulk do Antigo Testamento. Mas, apesar de ser tudo isso, Sansão parece que não estava satisfeito com quem ele era. Sansão não estava satisfeito com aquilo que ele tinha entre o seu povo. Você não vê Sansão andando nas terras de Israel. Você não vê Sansão no meio dos moços, dos jovens piedosos de Israel. Você não vê Sansão procurando uma namorada, uma esposa nas filhas do povo de Deus. Você vai ver Sansão descendo, andando, passeando e se envolvendo, se aliançando com o inimigo, com aqueles que ele nasceu para libertar o seu povo. Sansão está se envolvendo, cobiçando o estilo de vida, botando os olhos e se aliançando com eles. E quando Sansão começa a ir aonde ele não devia, ele começa a ver o que ele também não devia. E ele começa a gostar, ele começa a se interessar, e ele vê uma moça, e ele chega para o pai e diz: olha, toma essa moça por esposa. E os pais tentou demovê-lo disso, porque a palavra de Deus proíbe o crente de se colocar em julgo desigual com o descrente. Isso é muito sério. Moisés orientou o povo para não fazer isso. Esdras, quando voltou do cativeiro, chorou, se humilhou diante do templo, porque o povo tinha se envolvido com mulheres que não eram cristãs. Neemias era mais radical. Neemias amaldiçoou um, arrancou o cabelo de outro, bateu em outros. E Paulo vem e vai tratar isso com a mesma seriedade. E é muita gente que tem se desviado da fé, se desviado da igreja, porque tem se envolvido com pessoas que não é da mesma fé, não serve o mesmo Deus. Sansão se orientou pelos seus olhos, pelo desejo do seu coração, e não pela palavra de Deus. Você vê que Sansão era imaturo e inconsequente nas suas escolhas afetivas. E isso arruinou a vida dele. Arruinou a vida dele. Amados, tem muita gente se prejudicando muito, porque não é satisfeito com o que tem.
E muitas vezes não está contente também com quem se é. Fica querendo ser outra pessoa, fica se imaginando na vida de outra pessoa. Tem muita gente assim, vivendo uma crise de identidade. Tem pessoas insatisfeitas com o corpo que tem. E entra, às vezes, num regime prejudicial, exagerado. Se mata na academia. E não está satisfeito. Às vezes tem que fazer plástica, muda o nariz, lipoaspiração. Quantas mulheres você viu que já morreu fazendo lipoaspiração? Nunca está satisfeito com o corpo que tem, está sempre buscando um corpo perfeito. Há pouco tempo eu vi uma reportagem de um jovem sendo aplicado remédio, sendo aplicado droga no sentido de que vai bombar o corpo, que ele queria ficar com o corpo definido, queria ficar bombado para competir, para ganhar lá nas coisas do halterofilismo. Mesmo os médicos advertindo o perigo daquilo. Irmãos, a prisão mais populosa do mundo, mais opressiva, e que não fica vazia, é a prisão do querer. Eu quero algo maior, eu quero algo mais bonito, eu ainda preciso disso. A pessoa nunca está satisfeita com o que tem, nunca está satisfeito com o que se é. Quer uma casa nova, quer móveis novos, quer um carro novo, quer um telefone novo, agora o que saiu, a última marca. Não está satisfeito com o emprego, com o salário que ganha, às vezes com amigos que tem, e não poucos, também não está satisfeito com o cônjuge que tem, não está satisfeito com o marido que tem, com a esposa que tem, e quer trocar. Infelizmente, o descontentamento, a insatisfação com quem se é e com o que se tem sido laço na vida de muita gente, como foi na vida de Sansão. Nós aprendemos aqui que Sansão, em segundo lugar, ele não ouviu o conselho dos seus pais, no versículo 3. Quando ele veio e relatou para os seus pais que queria casar com aquela moça, os pais falaram para ele: Sansão, isso não é moça para você, Sansão. Será que não tem entre o meu povo, será que não tem entre os meus parentes, será que não tem em Israel uma moça que te agrade, Sansão? Uma moça piedosa, temente a Deus, para você ir lá nos filisteus, desses incircuncisos, ou seja, um povo que não tem aliança com Deus, um povo que não conhece a Deus, um povo que não adora o Deus vivo, um povo que adora outra divindade, que adora Dagon. Sansão, você nasceu para nos libertar da opressão desse povo e não para fazer aliança com esse povo. Os pais dele ficaram insatisfeitos, tentaram desmovê-lo, tentaram tirar isso da cabeça dele, mas qual foi a resposta de Sansão? Toma-me esta, porque só desta me agrada. Irmãos, quantos filhos enveredam pelo caminho das drogas e do alcoolismo porque não ouvem o conselho dos seus pais? Quantos filhos estão presos na cadeia? Quantos filhos estão presos no túmulo, no cemitério, porque não ouviram o conselho dos seus pais? Estão numa cadeira de roda, estão inválidos. Quantos filhos estão num relacionamento errado? Estão comendo pão que o diabo amassou, está
está sofrendo debaixo de um jugo, de um relacionamento errado, e os pais avisaram: olha, não, essa moça não é para você, esse homem não é para você, não se envolva com essa moça, não se envolva com esse homem, não casa. Mas aí o filho, a filha fala: eu caso com quem eu quiser, eu namoro quem eu quiser, vocês estão querendo escolher marido para mim, vocês estão querendo escolher esposa para mim, quem vai escolher sou eu. E hoje está sofrendo. Moças que foram criadas como princesas, como donzelas. Moças que em muitos casos o pai nunca bateu, ou se bateu com mão de veludo, doeu mais nele do que nela. E hoje estão apanhando na vida de certos homens, porque não ouviram o conselho dos seus pais. Homem que está sofrendo com a mulher rixosa, com a mulher birrenta, com a mulher ciumenta, está sofrendo porque não ouviu o conselho da mãe. Porque a mulher é mais observadora do que o homem. A mulher bate o olho, observa, e ela vê as virtudes, ela vê o defeito, e ela orienta o filho. E orienta o filho. Mas não deram ouvido. Sansão não deu ouvido aos conselhos dos seus pais. Entrou no relacionamento errado. A lua de mel dele foi um desastre. E o desfecho dessa história foi que essa mulher e o pai dela morreu queimada pelos filisteus. Quando uma pessoa, irmão, desobedece a palavra de Deus e desobedece os pais, não dá ouvido aos pais, ele traz problema para si e traz problema para aqueles que estão à sua volta. A gente aprende aqui que Sansão também fez pouco caso dos seus votos de consagração. Amados, no versículo 8, no versículo 6, versículo 5 em diante, diz que Sansão desceu para pedir essa moça em casamento. E ele vai e passa pela vinha com seu pai. Irmãos, o nazireu, das muitas coisas que ele tinha que se abster, tinha 3 coisas que ele não podia quebrar de forma alguma. Tinha 3 coisas que eram cruciais na vida de um nazireu. Ele não podia beber vinho, não podia beber nada alcoólico, ele não podia tomar nem suco de uva, ele tinha que ficar longe de uva. Ele não podia cortar o cabelo, e ele não podia tocar em nada morto. Não podia. Mas Sansão desce. Veja que Sansão, a Bíblia diz que um abismo chama outro. Sansão está indo aonde não deveria ir, está vendo o que não deveria ver, está se agradando o que não deveria se agradar, não está ouvindo os seus pais, está se dirigindo pelos olhos, e agora ele desce com os pais, e ele vai passar pelo caminho da vinha. Não era para Sansão passar ali. Ele tinha que ficar longe de qualquer coisa da videira. Mas nós vemos que quando Sansão vai passar pelo caminho da vinha, o que vem contra Sansão? Um leão novo. E o que isso nos lembra, irmãos? Lá na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade. Sansão está descendo, Sansão está se desviando, Sansão está saindo do propósito, e ele entra pela vinha, e um leão vem. Irmãos, e se o Espírito de Deus não vem e não se apossa dele, Sansão seria devorado por aquele leão. Mas foi a graça de Deus, a intervenção de Deus que empoderou Sansão para ele rasgar aquele leão. Irmão, sempre que uma pessoa se desvia, se põe a caminho para desviar da palavra de Deus, do caminho de Deus, ele está correndo o risco de se deparar com o leão, porque o diabo está ao
redor, procurando o quê? Uma brecha, procurando uma oportunidade. É por isso que Efésios 4:27 a palavra de Deus diz: não deis oportunidade ao não dar, porque se você dá uma oportunidade para ele e ele vê, ele vem, e ele vem devorando, ele vem rugindo. E aí no versículo 8 diz assim: depois de alguns dias voltou para tomar, e apartando-se olha aí de novo, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel a comerem. Porém não lhes deu a saber do corpo, que era do corpo do leão, que o tomara. Irmãos, quando Sansão matou o leão, como nazireu, ele tinha que correr para o tabernáculo para se purificar, porque ele teve contato com algo morto, ele era nazireu. Mas ele não fez isso, porque ele queria a moça. Então ele desceu para a casa da moça. Mas agora Sansão vem e ele volta lá no leão apodrecido, em decomposição, e chega na caveira do leão e tem um enxame de abelhas. Irmãos, o diabo ele coloca isca na podridão. O diabo coloca mel naquilo que é podre para disfarçar. E Sansão pega o mel. E Sansão come e ainda contamina os seus pais. Sansão quebra aqui o seu voto, o seu primeiro voto de nazireu. Tendo contato e se contaminando com o cadáver, com aquilo que está apodrecido. E às vezes a gente vê crente procurando doçura na caveira de leão. A gente vê crente procurando prazer e deleite nesse mundo apodrecido. Irmãos, não há como tornar o inferno atraente. O inferno é terrível. Mas então o diabo vai e torna o caminho para o inferno atraente. E Sansão quebra esse primeiro voto. E aí a gente vai ver no versículo 10: descendo pois seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer a palavra banquete, ela traz a ideia, ela está relacionada com bebedeira, com bebida alcoólica. Sansão sentou, fez um banquete, porque assim era costume dos moços. Que moço? Dos moços filisteus. Sansão, que era diferente e que era para ser diferente e era para fazer a diferença, Sansão não faz a diferença, mas Sansão quer ser igual aos moços. Não era para ele ser igual aos moços do mundo, era para ele ser diferente. Ele era nazireu. Ele era consagrado a Deus. Era para ele viver diferente, fazer a diferença, impactar vidas. Mas Sansão não quer ser diferente. Sansão não quer fazer a diferença. Sansão quer ser igual aos outros, os moços. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não estamos nesse. Jesus disse que nós somos luz e sal. Nós somos diferentes, irmãos. Nós precisamos ser diferentes. Se nós não formos diferentes, tem coisa errada. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Na sua família, no seu trabalho, onde você estuda, onde você mora, na sua esfera de amizade, você é diferente e você está ali para fazer a diferença. Você não pode se adaptar, você não pode querer ser igual a eles, não. Você está ali para fazer a diferença. E Sansão se assenta na mesa com esses jovens para o banquete, para a bebedeira, e ele quebra o seu segundo voto. Ele quebra. E depois Sansão vai quebrar o terceiro voto. No capítulo 16, Sansão vai se afeiçoar a uma mulher chamada Dalila.
Dalila significa dócil, delicada, frágil. Dalila é uma mulher linda, uma mulher sedutora, e ela foi paga para descobrir o segredo da força de Sansão. E ela começou então a trabalhar com Sansão. Sansão, você me ama? Fala para mim o segredo da sua força. Sansão disse: olha, se você me amarrar com tendões frescos, né? Se vai a minha força. E aí ela faz. E ela tinha homens no quarto aguardando o sinal. E ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele levanta e arrebenta aqueles tendões. E ela fala: ah, Sansão, você me enganou, você mentiu para mim, você não me ama. Me fala o segredo da sua força. Ah, se você me amarrar com cordas novas. E aí ela faz e acontece a mesma coisa. Sansão levanta e arrebenta aquelas cordas. Aí ela vem com todo aquele drama de novo. Sansão, você não me ama, você me enganou de novo. Aí Sansão fala: olha, se você pentear o meu cabelo, se você trançar o meu cabelo e fazer assim, assim, você vai a minha força. E ela faz. E da mesma forma, ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele se levanta e se livra. E aí a Bíblia diz que se apoderou dele uma impaciência de matar. Você já viu aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até... Foi assim que Dalila fez. Ela foi batendo. Ela foi batendo. Ela foi batendo. Ela foi batendo. E Sansão foi brincando com a tentação. Sansão foi brincando com o pecado. Sansão foi subestimando o inimigo. Até que ele revelou o segredo da sua força. E ele foi subjugado por Dalila. A gente aprende aqui, em quarto lugar, que Sansão era um jovem mal resolvido entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Você vê isso no capítulo 13, 14, 15 e 16. Sansão era um homem em conflito entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Ora ele fazia a vontade de Deus, mas na maioria das vezes ele fazia a sua própria vontade. Sansão, ele fazia o que ele queria. Sansão não escutava conselhos. Sansão não queria ninguém dando conselho para ele, falando para ele o que ele podia, o que ele não podia fazer. Sansão era um homem em conflito. Ele sabia que ele era nazireu, ele sabia que ele nasceu debaixo de um propósito, e com um propósito, que ele nasceu debaixo de uma promessa. Ele via a manifestação do poder de Deus quando o Espírito Santo vinha e empoderava ele, como que Deus usava ele de maneira gloriosa. Sansão matou 1000 homens com a queixada de jumento. Ele pegou um osso ali do queixo do jumento e feriu 1000 homens. Mas Sansão se envolve com mulheres filisteias. Sansão se prostitui. Sansão se deita na cama com Dalila. Sansão foi pecando, foi quebrando as regras. Sansão era um homem de alma dividida, de mente dividida, um homem constante na vontade de Deus. Irmãos, uma das piores coisas da vida é ser uma pessoa dividida. É cochear entre dois pensamentos, ter duas mentes, ter duas almas, querer andar em dois caminhos. E por Sansão viver em conflito entre a vontade de Deus e a sua própria vontade, ele desobedeceu a Deus, se envolveu com o pecado, trouxe o sofrimento e também a morte. Nós vemos também
que Sansão brincou com o pecado, brincou com o inimigo. Ele foi brincando, ele foi desobedecendo, subestimou os filisteus, subestimou Dalila, e ele caiu na ruína, caiu na desgraça. Não brinca com o pecado, não brinca com o inimigo. O pecado, ele é maligníssimo, o pecado é irracional, o pecado, ele ofende a santidade de Deus, o pecado é um atentado contra a própria vida, o pecado atenta contra a vida do próximo. O salário do pecado é a... Sansão morreu, e morreu porque foi desobediente. A gente aprende aqui ainda que Sansão perdeu a convicção da sua força. Olha o versículo 20 do capítulo 16. Ele perdeu a convicção da fonte da sua força. Versículo 20 do capítulo 16 diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, e disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado. Veja a expressão dele: sairei ainda dessa vez e me... Ele não disse: sairei ainda dessa vez e o Senhor me livrará. Ele disse: me livrarei. Sansão perdeu a convicção da fonte da sua força. Ele perdeu a convicção que a sua força vinha de Deus, vinha do Senhor, não estava nele. E a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado. Sansão pensou, irmãos, que ele ia continuar forte, mesmo que ele não seguisse as regras, mesmo que ele não cumprisse com os mandamentos. Irmãos, Deus tem uma medida. Deus tem uma medida. Sansão foi desobedecendo, Sansão foi andando pelos seus próprios caminhos, Sansão foi quebrando os votos, mas quando ele quebrou o último, o Senhor se retirou. Às vezes a pessoa começa a caminhar errado, e ela vai se envolvendo com coisa errada, e ela vai passando de uma coisa para outra, e ela acha que está tudo bem. Ela acha que a bênção vai continuar vindo, ela acha que tudo vai continuar dando certo para ela, até, irmãos, que chega o momento que a casa cai. Deus tem uma medida. Deus tem uma medida. E Sansão chegou no ponto dele, chegou no limite que Deus estabeleceu, e a Bíblia diz que o Senhor se retirou. E quando o Senhor se retirou de Sansão, Sansão teve algumas perdas. O que Sansão perdeu quando Deus se retirou dele? Primeiro, ele perdeu a condição de nazireu, ele perdeu a sua santidade. Segundo, ele perdeu a presença de Deus. O Senhor se retirou dele. Terceiro, ele perdeu o usufruto dos dons extraordinários dados por Deus. A sua força foi embora. Ele não era mais o Hulk. A Bíblia diz que Dalila começou a subjugá-lo. Irmão, você já imaginou um homem que era temido, um homem que matou 1000 com uma cachada de jumento, agora uma mulher delicada, frágil, ela está dando um sacode no Sansão, ela joga o Sansão para lá, ela empurra o Sansão para cá, ela traz o Sansão para cá, ela está dominando o Sansão, ela está sacudindo ele, e Sansão não tem força para reagir com Dalila, porque o Espírito do Senhor se retirou dele. O que mais Sansão perde? Perdeu o caráter, a dignidade, a credibilidade. Sansão perdeu o temor de Deus, Sansão perdeu a fé em Deus, Sansão perdeu a confiança dos seus pais, da sua família e do seu povo. Sansão perdeu a unção.
E ao perder a unção, né? Porque ele perdeu a unção, porque ele perdeu a visão de quem ele era e do seu propósito. Sansão perdeu a sua força. Sansão perdeu a liberdade. Sansão perdeu a honra e o respeito. Sansão perdeu a vida. E não perdeu a salvação pela graça e pela misericórdia de Deus. Você lê o texto, você vai ver que os filisteus estavam reunidos na casa de Dagom. Era o Deus deles. Um Deus que tinha rosto de homem e corpo de peixe. Um ídolo. E eles estavam celebrando o Deus deles, porque eles acreditavam que o Deus deles havia entregado Sansão na mão deles. Com isso, Sansão trouxe descrédito para o nome de Deus, trouxe desonra para o nome de Deus. E aí eles falaram assim: traz o Sansão para nos divertir. Leia o texto. Traz o Sansão para nos divertir. E a Bíblia diz que trouxeram o Sansão e o Sansão divertia eles. Irmão, quem diverte os outros? Hã? Nós estamos vendo aqui um homem, irmãos, que nasceu para brilhar. Um homem que era temido. E agora nós estamos vendo esse homem cego, ficou andando em círculo e agora está fazendo papel de quem desobedece a Deus, quem não dá ouvido para os pais, quem quer andar pelos seus próprios caminhos, fazer sua própria vontade, acaba por fazer papel de palhaço. Acaba sendo motivo de zombaria, de humilhação, de gargalhada dos outros. E concluindo aqui, irmão, Sansão, ele morre. Nesse tempo, pela graça de Deus, que ele ficou cego, empurrando moinho lá, andando em círculo, foi um tempo que Deus deu para ele refletir. A Bíblia diz que o seu cabelo começou a crescer. Isso demonstra que Sansão se arrependeu. Teve tempo, Deus deu ele a oportunidade de se arrepender, confessar o seu pecado, pedir perdão, orar e ser ouvido. E apesar de toda a desobediência dele, Deus cumpre o seu propósito. A Bíblia diz, o texto diz que Deus começaria a livrar o seu povo por meio de... Deus sabe todas as coisas e Deus cumpriu o seu propósito. A Bíblia diz que ele matou mais dos seus inimigos na sua morte do que em vida. Deus cumpriu o propósito. Mas quando ele vinga pelo menos um dos seus olhos, como ele diz, ele também perde a própria vida. Sansão teve uma morte precoce. Sansão morreu antes da hora. Tem um ditado aí que diz que ninguém morre da hora. Conversa fiada, morre sim. A Bíblia diz que morre. A Bíblia diz que o ímpio é arrebatado antes do tempo. A Bíblia diz que filho desobediente aos pais é levado antes do tempo. A Bíblia diz que crente desobediente que fica trazendo desonra para o nome de Deus e para a casa de Deus, vai embora para casa mais cedo. Vai embora. E nós estamos vendo aqui um homem que foi embora cedo, porque foi desobediente. Amados, eu gostaria de terminar isso com algumas aplicações práticas, para a gente terminar. Primeiro, todos nós temos um propósito pelo qual vale a pena viver e, se necessário, morrer. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos criou com um propósito e para um propósito. E o maior de todos os propósitos é glorificar a Deus. Segundo, todo genuíno crente em Jesus Cristo é um nazireu, é um santo de Deus, é para viver separado por Deus. Terceiro, não envolva com pessoas erradas. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você abre a sua vida para se relacionar, cuidado para que você abra a sua casa. As más companhias corrompem os bons. Quarto, não vive conflito entre a sua vontade e a vontade de Deus. Resolva isso. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita. A nossa é ruim, imperfeita e miserável. Escolha a vontade de Deus. Quinto, não brinque com o pecado.
Sexto, leve a vida a sério. Não faça da vida um parque de diversões. A vida não é um parque de diversões. Leva a vida a sério. Viver é coisa séria. E sétimo, leve Deus e a sua palavra a sério. Sansão acordou para as excelências da vida e para a nobilíssima missão do seu chamado quando era muito tarde. Não faça isso. Não cometa esse erro. Sirva a Deus hoje. Leve a vida a sério hoje. Leve a Deus a sua palavra sério, a sério, muito sério hoje. Não faça o que Sansão fez. Não faça escolhas erradas. Não tome decisões contrárias à palavra de Deus. Não faça manobras erradas, porque elas serão desastrosas. Boas escolhas e decisões bem acertadas são feitas quando orientadas pela palavra de Deus. Ouça Deus, ouça seus pais, se aconselhe com homens e mulheres tementes a Deus e que vão te aconselhar segundo a palavra de Deus. Amém? E assim você será bem sucedido e você será bem lembrado e deixará um legado, uma trilha, uma pegada para aqueles que vêm atrás de você. Amém? Que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações